Olá a todos. Então hoje vamos falar um pouco sobre Saturno, Cronos, né? E o que Saturno tem a ver com Jesus, com Yeshu, menino Jesus, Páscoa, sábado. Pois bem, Saturno, ele é, pela mitologia, ele é aquele que toma o poder, né? Toma o trono de Uranus. Ele corta o seu falo e o falo cai no mar, gerando assim a vida. O falo é um símbolo de poder. Então, Saturno, ele toma o poder, cortando o poder de alguém. Aqui em alguns vídeos falamos sobre a diferença entre poder e controle. Eu acho que cada vez mais, à medida que os vídeos estão sendo disponibilizados, entrarmos em alguma harmonia a respeito do que é poder e controle. Porque a cada caso, nós vamos vendo facetas diferentes do poder e do controle. Pois bem, tratando-se de Saturno, nós estamos observando uma questão muito importante essa ambiguidade do poder e do controle, né? Então Saturno corta o falo de Uranus, ou seja, ele tira o poder. Ele usa o falo para procriar, mas ele não pode ter o falo de Uranus. Então ele corta o falo de Uranus, ele tira. E então Uranus ele se torna, num aspecto cabalístico, ele se torna o controlador. Se nós formos olhar a árvore da vida, a Sefirot, nós vamos ver que nós temos Keter acima no topo, nós temos Chokhmah na direita e nós temos Binah na esquerda. Os planetas que regem essas três Sefirot, né? Keter significa coroa, Chokhmah é uma força, que não tem explicação. Eu traduzo ela como insight, algo além, porque Chokhmah é um jogo de palavra em hebraico que significa Koach Ma, ou seja, Koach, força, Ma, que força, o quê? Então a tradução é que força é essa? Koach Ma, Chokhmah. E depois nós temos Binah. Keter, que é a coroa, é regida por Plutão. Chokhmah, regida por Uranus, e Binah, regida por ninguém mais, ninguém menos que Saturno. Então, a partir de Saturno, a partir de Binah, toda a criação ela começa. Então, essas três Sefirot de cima, elas formam essa coroa, elas formam essa primeira manifestação do todo. E essas três manifestações, elas são inacessíveis, principalmente a Keter e a Chokhmah, mas elas interagem com a gente. Mas quando chega em Binah, Binah que começa a criação. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Saturno, ele é o grande demiurgo dessa criação, ele é o demiurgo, né? Saturno, quando ele era cultuado na antiguidade, ele trazia muitos benefícios na vida cotidiana, na agricultura, na sociedade em si, na vida cultural, né? Mas trazia benefícios para quem? Para quem era patrão, né? Da mesma forma como dizem, o Egito foi próspero. Claro, foi próspero para os faraós, né? Enquanto isso, eles tinham um monte de escravo trabalhando para eles. A Grécia foi próspera, né? A filosofia grega. Para existir um filósofo grego que comia uva, um cacho de uva assim, e bebia e fazia orgia, era necessário 100 a 150 escravos para poder nutrir tudo aquilo, porque esses escravos não apenas saciavam ou disponibilizavam, fomentavam o tempo que seria gasto por esse mestre filósofo para refletir sobre a vida e assim filosofar, mas ele também devia cuidar de seus alunos, seus discípulos. Então, na Grécia, ou você era escravo ou você era erudito, como em Roma também, ou no Egito. Então, quando a gente fala de prosperidade, né, muitos historiadores, antropólogos falam a prosperidade, tal civilização foi próspera. Foi próspera, depende de qual ponto de vista. Daquele que controla ou daquele que
que é controlado, né? Então, Saturno ele representa isso, Saturno representa o controle. Por isso que agora estamos na Páscoa, período de Páscoa, né? E coincidentemente a Páscoa judaica caiu junto com a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, que é Pesach, né? Celebra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E logo após essa libertação surge as tábuas da lei, né? A Torá temos. Então as tábuas da lei um dos mandamentos é guardar o sábado, guardar o Shabat. E o sábado, o que significa o sábado? Sábado é o sétimo dia, né? O nome sábado vem de Saturno, Saturday, né? Então sábado é o sétimo dia, é o dia do descanso. E por que o dia do descanso? Porque Saturno, o metal alquímico de Saturno é o chumbo. Então o chumbo é pesado. E os alquimistas tentaram, né, durante a Idade Média, até hoje, transmutar o chumbo em ouro, ou seja, transformar o sábado em domingo. Foi por isso que a Igreja Católica ela adotou o domingo como dia, entre aspas, de descanso, ou dia de adoração a Dominus, né? Dominus Dei, o dia do Senhor. Então, eles adotaram o domingo, como se eles já tivessem transmutado o ouro, querendo dizer que nós temos já o Messias, vocês que não acreditaram no Messias. Posteriormente, a gente vai ter a questão da circuncisão no judaísmo, que é feita na região fálica, né, o corte no falo do menino. E esse falo, que é feito no oitavo dia que significa o quê? 2 mais 6, 26, né? Que é o número Yod, que é a gemátria para Yod Kei Vav Kei. Então, uma representação a esse Deus que chamam de Yahvé. Mas o corte fálico é em respeito a Saturno, né? Alquimicamente falando, cabalisticamente falando, é respeito a Saturno. Então, quando o povo judeu vem depois, o povo hebreu, ele sai do Egito, aceita a Torá, aceita guardar o sábado, ele reafirma aquilo que Abraão havia feito anteriormente, que era um pacto com esse Deus, que era o El Shaddai, né? El Shaddai, ele era o deus das planícies, né? Que Shaddai é como se fosse planície, desfiladeiros, montes. Também tem outras versões para tradução, que é aquele nutridor, aquele que nutre. Então é esse primeiro deus, ou seja, um deus que tem um aspecto feminino, né? Como penhasco, como monte, colina, né? Aquilo que gera, que eleva, né? O rochedo, a parte mais alta que te eleva, né? Como os seios feminino, né? Então ele tem muito essa questão feminina, esse primeiro Deus que aparece. Temos também a Nossa Senhora da Penha. Nossa Senhora da Penha, o que é? Nossa Senhora da Penha é a Senhora do Monte, né? Nos montes. Então, quando Abraão ele faz esse pacto com El Shaddai, ele está querendo afirmar que a partir dali começa uma iniciação, né? E essa iniciação ela começa fazendo um corte simbólico no prepúcio, né? No prepúcio do menino no oitavo dia. E isso vai continuar depois, como eu havia dito anteriormente, com o povo hebreu que sai do deserto e fica 40 anos no deserto. Ele começa a fazer uma seleção e dá continuidade a isso, né? O povo egípcio também fazia circuncisão, né? Não é uma coisa exclusiva. Outros povos faziam circuncisão também. Então a circuncisão ela está inteiramente ligada a Saturno. Para vocês verem como a presença de Saturno, quando falamos de Saturno, falamos de um nome, né? Mas quando falamos de Saturno em matéria alegórica e real na vida também, porque a alegoria ela se manifesta em matéria de fenômeno, e o fenômeno ele é representado através da alegoria, a gente vai ver que Saturno está presente em todas as religiões. Saturno está presente em tudo, tem sempre o mais velho. Saturno representa o mais velho. Saturno é o velho corregedor, né, para a velha guarda que trabalha no meio esotérico, né? Ele também é o coletor de impostos, ele é o cobrador, ele é o imperador.
Ele é o velho rabugento também para outros. Ele é o velho ciumento. Então, o aspecto de Saturno é um aspecto denso, um aspecto sombrio. Saturno, sábado. Então, guardar o sábado é se guardar para Saturno. Você não vai fazer fogo no sábado. Por quê? Porque o fogo justamente simboliza o poder. E Saturno não quer que os outros tenham poder, né? Na mitologia. Então, Saturno, ele, ao saber que ia ter um filho que iria destroná-lo, como ele fez com o pai dele, ele começa a comer os filhos, né? Então a Reia, ela vai, quando Júpiter, né, nasce, Zeus nasce, ela vai dar uma pedra enrolada num pano, dizendo que é o filho. Então Saturno come uma pedra. E Zeus consegue vencer enfim, Júpiter consegue vencer e tomar o trono de Saturno, nessa mitologia. Mas ele toma o trono, mas ele não é o Deus Supremo ainda. Saturno continua sendo o Deus que está lá, né? O grande demiurgo. Saturno, por exemplo, ele é o grande arquiteto do universo, ele é um dos aspectos do grande arquiteto do universo na maçonaria. Ele é aquele que é quadrado, é rígido, né? É tudo é meticuloso, tem que ser assim, assado, cada passo, é tudo milimétrico. Por quê? Porque Saturno ele representa, como eu havia dito anteriormente, a Sefirot. Saturno representa a Sefirah Binah. E Binah é nada mais nada menos que a inteligência, o aspecto da inteligência divina, o aspecto da inteligência da criação. Então, Binah, ela está na coluna, ela representa a coluna do rigor. Então, por isso que Saturno é rigoroso. Saturno é o topo da coluna da esquerda, que é a coluna do rigor, enquanto que a coluna da direita é a coluna do Hesed, da compaixão, uns vão traduzir por amor, né? por carinho, por devoção. Né? Então ele tá representando isso. Então ele tem esse aspecto de rigoroso, por isso que Saturno é rigoroso. Posteriormente nós vamos ter o quê? O retorno de Saturno, né? O retorno de Saturno que começa por volta dos 28 anos de idade. Né? Esses 28 anos de idade, o que acontece com essas pessoas a partir disso? A partir dos 28 anos de idade é porque leva em média 28 anos para que Saturno retorne ao mesmo ponto do dia do seu nascimento. Então, quando você nasceu, Saturno estava naquele ponto. Então, ele vai demorar 28 anos para estar no mesmo ponto. E ali ele pode permanecer, a influência dele pode se estender por 10, 20, 30, 40 anos, não importa quantos anos. Então Saturno demora 28 anos para se manifestar na pessoa. O que Saturno faz? Né? O que o retorno de Saturno faz na vida da pessoa? Saturno cobra. Saturno ele cobra as áreas que a sua vibração necessita cobrar. Então ele vai cobrar na área financeira, ele vai cobrar na área da saúde, ele vai cobrar na área dos relacionamentos. Então Saturno é o cobrador. Eu chamo Saturno de coletor de impostos. Ele vai fazer as contas e vai dizer, ó, você está devendo isso, tem que pagar aquilo, você tem que... Então Saturno ele tem esse aspecto, né? E ele é muito rígido. Saturno tem um aspecto que pode ser avaliado como um aspecto paterno, um aspecto bom, né? Como alguns Exus também comparam as vibrações, comparam as vibrações de Omulu com Saturno, né? Apesar de não serem a mesma entidade, mas comparam as vibrações, porque Saturno ele tá ligado também à morte, à foice, né? Por isso que o símbolo de Saturno é a foice. E a foice que cortou o falo de Uranus. Mas Saturno também ele tem um lado muito egoísta, muito egocêntrico, muito ranzinza. Então ele é aquele que, quando ele chega no retorno, em seu retorno na vida de uma pessoa, ele pode não arredar o pé, como dizem na linguagem popular, até a pessoa pagar tudo. Olha só que interessante, a gente falando de Saturno e tem os dois velhos portugueses brigando aqui, ó. Nada mesmo. Vou almoçar. Tem que almoçar mesmo. Comer bem. Bom almoço pro senhor. Um bom almoço pro senhor. Como vai?
Tô almoçando. Tem que almoçar. Eu já tomei meu café aqui já. Que bom aqui. Muito obrigado. Oi. Gostei. Tá, eu jogar a sua cabeça. E eu já o fiz. Vocês acham que o pacto que você está realizando é bem visto por Saturno? De forma alguma, Saturno ele não compactua com isso, porque Saturno é o primeiro pacto. Quando você nasce, você realiza o primeiro pacto. Então Saturno, como sendo um demiurgo maior, ele quer atenção maior, porque Saturno ele quer controlar, ele quer manter tudo sob controle. Saturno ele não gosta que você tome o poder de si mesmo. Saturno ele prefere que você controle outras pessoas, esteja no controle, sob o controle dele, do que você adquira um poder e você não controle as pessoas, mas você apenas fica com o seu poder. Ele não quer que você tenha o seu poder. E aí a gente vai entender toda essa questão do demiurgo, em todas as suas manifestações, os vários demiurgos se encontrando, né? Então nós observamos isso aí, que o demiurgo, por isso que a linha da direita e a linha da esquerda não se batem, porque o demiurgo, todos esses demiurgos, eles são ligados ao controle. Eles aceitam que você vença em alguma área da vida se você se permitir controlar, ser controlado, e se você se permitir controlar os outros. Isso é muito bem visto pelo demiurgo. Por isso que o demiurgo ele não vai avaliar se você está fazendo certo, errado, bem ou mal. Tem quantos judeus que não guardam o sábado e são ricos. Então, para eles, quantos cristãos que não cumprem nada e estão aí cheios de dinheiro, ou estão cheios de saúde, ou estão bem. Então, para ele, no final das contas, o contrato não vale tanto, o contrato do pacto que fora feito, né, religiosamente, não vale tanto. O que vale para ele é como você vive, como você controla as coisas. Se você consegue controlar e se você se permite ser controlado, né, e sobretudo se você não se empodera. Ele detesta empoderamento, Saturno detesta empoderamento. Então, por isso que para muitas pessoas é muito difícil transmutar esse retorno de Saturno que começa aos 28 anos de idade. Depois de 28 anos, lá pelos 58 anos, tem outro retorno de Saturno, que ele vem cobrar outras coisas, outras questões. Aí vem a questão da velhice mesmo. Pessoas que já começam ali naquele retorno. Pessoas podem viver o retorno de Saturno por anos e não perceber, não sentir impacto nenhum. Porque eles estão, digamos, agradando essa vibração, agradando essa energia. Eles não estão sobressaindo, né, diante dessa energia. Mas Saturno, ele não é inovação, Saturno não gosta de inovação, Saturno não gosta de novidades, Saturno não gosta de rebeldia. Saturno ele gosta do convencional, do tradicional, da repetição, da herança. Saturno é muito ligado a heranças também. Ele gosta do avô, do pai, que respeite o pai, o avô, família, a tradição, pátria, Deus. Então é isso, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Peço que se inscrevam, deixem o seu like. Muito obrigado, até mais.